da rica e poderosa Ramsés, 400 quilômetros e 1556 anos depois, para Jerusalém, na última Páscoa celebrada por Jesus. A última Páscoa de Jesus, passo a passo. Evangelho de Marcos 14, 15 e 16. O Evangelho de Marcos é o que melhor e com mais detalhes retrata o evento da Semana da Páscoa, ocorrido em Jerusalém, com a narrativa toda focada em Jesus Cristo e suas últimas horas de vida. Certamente, a tradição da festa foi mantida. Cordeiro assado, pães sem fermento e ervas amargas. A seguir, o passo a passo daqueles últimos momentos que mudaram a história da humanidade. Bom, o que nós vamos analisar aqui? Os dias da semana da Páscoa, de acordo com a narrativa encontrada no Evangelho de Marcos, nos capítulos 14, 15 e 16. Por que o Evangelho de Marcos? Se praticamente todos os 4 evangelhos fizeram uma narrativa desses últimos momentos da história de Jesus em vida, lá em Jerusalém. Porque Marcos foi um escritor que fez a melhor associação entre os eventos ocorridos e a cronologia. Ou seja, ele nem citou os dias do mês, mas ele citou sim as horas e o dia tal. Não falou o dia 14 do mês de Abib, não falou o dia 15 do mês de Abib, mas ele falou os dias que estavam próximos da Páscoa e o dia da Páscoa. Bom, já é sabido que o dia da Páscoa acontece no dia 14 do mês. Então isso foi instituído lá na saída do povo hebreu do Egito, 15 séculos antes. Nunca havia sido feita antes uma associação entre os dias do mês e os dias da semana hebraica, o mês hebraico e a semana hebraica. Pela primeira vez na história bíblica, de Gênesis até então, acontece isso. Um autor registrando um evento, colocando uma cronologia e associando essa cronologia aos dias do mês. Então nós vamos entender como isso aconteceu. Isso é de suma importância. Vamos analisar, então, quais são os eventos que estão citados aqui no Evangelho de Marcos e que estão associados a dados cronológicos. Devemos entender que muito mais do que o que vai ser falado aqui foi registrado nos evangelhos, não só de Marcos, como nos outros 3, de Mateus, Lucas e João. Mas o que nos interessa aqui é exclusivamente analisar esses textos que fazem essa associação entre o evento e a data em que ele aconteceu, principalmente a data da semana. Porque a data do mês, nós já sabemos, que ela foi instituída lá no Egito, quando o povo saiu para o deserto. Vamos analisar então esses eventos passo a passo, um por um. O primeiro evento a ser analisado está no capítulo 14, verso 1. Ele diz o seguinte: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Então, ele está citando um evento que aconteceu 2 dias antes da Páscoa. Não vamos aqui entrar nesses detalhes o que aconteceu, porque para este estudo aqui isso não chega a ser importante. O importante é que houve esse registro, né, de que faltavam 2 dias para a Páscoa. Bom,
Próximo registro de eventos associados a dados cronológicos. Primeiro dia dos pães ázimos. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Isso está no Evangelho de Marcos 14, verso 12. Então, o que ele fez? Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade. E um homem que leva um cântaro de água vos encontrará. Segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado. Ali preparai a Páscoa. Então isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versos 13 a 15. Então esse fato deve ter acontecido no dia 14, na parte da manhã, tendo em conta que os elementos que deveriam ser preparados para a Páscoa não eram poucos e nem fáceis de serem arranjados. Um cordeiro deveria ser morto, esfolado, um cordeiro sem defeito, e deveria ser tirado a sua pele, tirado os seus órgãos, e todo ele seria preparado para ser feito um churrasco dele. Também pães deveriam ser feitos. Ervas amargas deveriam ser compradas nos mercados próximos da cidade. Então, além disso, o vinho, que nós vemos que também foi usado vinho na ceia, né, na última celebração da Páscoa, como nós vamos ver. O próximo evento citado, associado a um dado cronológico, é o próprio evento da Páscoa, como diz aqui. Ao cair da tarde, foi com os 12, Marcos 14, 17. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então esse foi o primeiro evento registrado por ocasião da celebração da Páscoa. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Marcos 14, 22 a 24. Mais adiante nesse trabalho, nesse estudo que nós estamos fazendo, nós vamos analisar a relação instituída oficialmente e definitivamente por Jesus entre o sangue do Cordeiro, a carne do Cordeiro e os elementos usados nessa celebração da Páscoa, o vinho e o pão. E a relação entre esses dois elementos e a pessoa de Jesus Cristo. Então, mais adiante, nós vamos analisar essa questão. Bem, o próximo registro efetuado no Evangelho de Marcos, de um evento associado à cronologia, a um dado de tempo, está no texto do capítulo 15, verso 1. Ele diz o quê? Logo pela manhã, entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, escribas e todo o sinédrio, e amarrando a Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Esse fato ele não aconteceu no dia 14, que foi o dia da Páscoa. Ele aconteceu no dia 15, após a celebração da Páscoa,
que aconteceu no dia 14 à noite, na parte da noite. E também não vamos entrar nos detalhes dos eventos registrados no decorrer da noite, porque aqui não nos interessa nesse momento. O que interessa é analisar a parte da cronologia desses eventos. Então, este fato aqui, em que Jesus foi pela manhã cedo julgado pelo Sinédrio e mandado a Pilatos, deve ter ocorrido em torno das 6 horas da manhã, por aí, alguma coisa assim. O próximo evento está registrado no Evangelho de Marcos 15, versículo 25. Ali diz o seguinte: E era a hora terceira, quando o crucificaram. A hora terceira correspondia em torno das 9 horas da manhã, entre 8 e 9. A primeira hora era em torno das 6 horas da manhã. Então Jesus foi crucificado entre 8 e 9 horas da manhã, provavelmente às 9. O próximo evento citado fala sobre as trevas, que também ocorre nesse mesmo dia 15. Vamos lembrando que a Páscoa, a celebração da Páscoa aconteceu no dia 14 à noite, e agora nós já estamos vendo os eventos do dia 15. Então vamos lá, o que fala sobre a hora sexta. Então o texto diz o seguinte: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Marcos 15, 33. Esse período corresponde das 12 às 15 horas desse dia 15 do mês de Abib, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Então, esse é o período coberto por essa descrição da hora sexta. A hora sexta era meio-dia, assim como a hora nona era a hora terceira era às 9 horas e a hora primeira às 6 da manhã. Então essa é a sequência cronológica. E esse evento está acontecendo no dia 15 do mês de Abib. O próximo evento, ele cita a hora nona, desse mesmo dia 15. O que o texto fala sobre isso? A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E depois a seguir ele fala: Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 34 e verso 37. Então aqui ele está falando sobre o momento, a hora, o instante em que Jesus expirou, que Jesus morreu. Então foi exatamente às 15 horas, ou seja, 3 horas da tarde, que correspondia à hora nona do dia 15 do mês de Abib. Então, Jesus ficou na cruz entre as 9 horas da manhã e as 3 horas da tarde. São 6 horas que ele ficou agonizando na cruz. O próximo evento a ser citado no texto fala sobre um homem chamado José de Arimateia. Vamos ver o que está escrito aqui nesse texto a respeito dele. Ele diz o seguinte: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. A seguir, baixando o corpo da cruz, envolveu-o em um lençol que comprara e o depositou
em um túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma grande pedra para a entrada do túmulo. Esse texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 42, 43, 46 e 47. Esse período correspondeu após a morte de Jesus, entre 15 e 18 horas. Por quê? Porque Jesus expirou às 15 horas, às 3 horas da tarde. Às 18 horas era o quê? Era o período chamado Shabat, o sábado. Então, esse texto, ele está anunciando a chegada do sábado, o início do sábado, no entardecer do dia 15 do mês, no dia em que Jesus foi crucificado. Era a véspera do sábado semanal. Esse sábado não tem nada a ver com a celebração que estava sendo realizada naquela ocasião. O dia 15 era um feriado, mas não era um feriado semanal. Era um feriado que havia sido instituído por ocasião da festa dos pães ázimos. Tanto o dia 15 quanto o dia 21 seriam feriados nacional. E haveria uma santa convocação, ou seja, um ajuntamento do povo na frente do tabernáculo ou do templo. Então essa é a questão. No dia 15, então, ocorreram esses eventos. Desde as 6 horas da manhã até as 18 horas, que seria o início do sábado. Por quê? Porque o sábado não era o dia 16. Embora fosse o dia 16, o sábado teria início às 18 horas do dia 15, ou ao entardecer, na entrada do sol do dia 15, e iria até a entrada do sol, ou algo como 18 horas, do dia 16. Certo? Então isso tem que ficar bem claro. Esse sábado, vamos dar uma analisada nele agora. Que sábado é esse que está sendo citado aqui? Véspera do sábado é entre, no caso, nessa ocasião, entre as 15 horas e as 18 horas. Vamos analisar esse sábado aqui. Que sábado é esse? Vamos lá no livro do Êxodo. Êxodo 20, 8 a 11. Lá diz o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Vamos fazer uma análise aqui sobre essa questão do sábado. Aproveitando, já que ele foi citado, né? Já que ele foi um dia que coincidiu com o dia da crucificação de Jesus Cristo, o início desse dia. Bom, vamos ver aqui, analisar essa questão do sábado. Primeiro, não há no texto do Velho Testamento e do Novo Testamento nomes designando os dias da semana. Segundo, os dias da semana são ou eram designados por números. Primeiro dia, segundo, terceiro e assim por diante até o 7º dia. Terceiro, o único dia que recebe um nome é o 7º dia, chamado de sábado. Então nós temos aqui os dias da semana, até
primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Não, sábado. 4. A palavra sábado, Shabbat, significa descansar, cessar, desistir. Quinto, a palavra descanso tem outra grafia com o mesmo significado de descansar e desistir. É usada em Êxodo 20:11. Descansou. 6. Isso quer dizer que o dia semanal do descanso não é o primeiro ou terceiro, etc., mas exclusivamente o sétimo. A ordem dos dias é que o sétimo de descanso é sempre o último, e não o primeiro ou outro qualquer, dentro da mesma contagem de 7 dias. O fato de apenas o sétimo dia da semana ser designado por um nome específico mostra a total adaptabilidade da aplicação do sábado de descanso em qualquer dos muitos calendários com designação de nomes para os dias da semana existentes entre os povos. Assim, o dia do descanso em um calendário pode ser no domingo, no sábado ou na quarta de outro calendário, desde que seja o sétimo dia após 6 dias trabalhados. 8. Desse modo, não há a obrigatoriedade de que todos os povos e culturas atribuam o sétimo dia o nome de sábado, e nem que haja sincronização entre todos eles, porque isso seria impossível. Portanto, a guarda de um dia semanal de descanso não está condicionada ao nome do dia da semana, mas ao fato de ser o sétimo dia após 6 dias de trabalho. Isso deixa a pessoa livre para escolher qual será o seu sétimo dia de descanso. Pode ser no domingo, no sábado, na sexta ou qualquer outro, desde que haja um. O texto sagrado da lei não detalha essa questão, mas deixa implícita essa possibilidade, deixa em aberto, não prescrevendo nenhum tipo de proibição acerca desse tema. Então, pode ser o dia de descanso, pode ser no Shabat, no sétimo dia, pode ser, se o sétimo dia de um calendário coincidir com o sexto dia de outro, pode ser, ou se o sétimo dia de um calendário, do calendário hebraico no caso, coincidir com o segundo dia da semana de outro calendário. Não há nenhuma restrição em relação a isso. A Páscoa foi instituída por Deus quando o povo ainda estava no Egito, em Ramsés, no último dia. O sábado foi instituído por Deus após o povo ter saído do Egito, em sua parada no Monte Sinai, por ocasião dos 10 mandamentos. Então, alguém pode falar, bem, mas em Israel todo mundo tinha um único dia comum de descanso para o sábado. Por quê? Porque Israel, isso já foi instituído desde o começo, assim. O próprio Deus já determinou, olha, este mês é o primeiro dos meses do ano. Com certeza, já havia uma contagem paralela dos dias da semana também, que não está registrada no livro do Êxodo. Mas obviamente existia. Senão não teria como fazer essa contagem dos dias semanais. Até porque no próprio livro de Êxodo ou de Números, há um relato de algumas pessoas que colhiram o maná ou que faziam alguma obra no sábado. Então eles tinham a contagem dos dias da semana naquela época. Só não foi feito no texto o registro associando os dias da semana naquela ocasião aos dias do mês naquela ocasião. Nós só sabemos os dias do mês, por questões óbvias, mas essa relação entre ambos não existia.
embora já existisse, obviamente, essa contagem dos dias da semana. Muito bem. Este vídeo vamos encerrando por aqui. Vamos dar continuidade a esse assunto no próximo vídeo. Um abraço, até lá, se Deus quiser.